Pronto. É. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo, Pasta, Maria Helena. A gente hoje vai realizar a segunda live, né, sobre pintura, neste caso. Temos realizado várias pesquisas na galeria virtualmente em função da Covid desde março de 2020, que a gente está trabalhando assim. Maria Helena sabe, acompanhou o nascimento da galeria, ela surgiu em 2014 e ela dá suporte aos alunos de artes visuais, embora ela atue no campo da dança, recebe alunos da música também. Aqui tem a Candice, que é da dança, está acompanhando a gente. Então, hoje, a nossa pesquisa vai ser sobre o campo da pintura. A gente pegou emprestado o título uma parte, né, da poesia do Manuel de Barros, que muito bem combina também com mais um pássaro, porque a lavandeira é um pássaro muito comum na beira-mar de João Pessoa, lindo, e come pouquinho, e saltitante atua ali na beira-mar bastante, o tempo todo, exatamente como a gente vem conseguindo fazer. Então, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês dois, tá? E queria pedir para vocês contribuírem com o conhecimento de vocês aqui para alguns artistas, alunos, tem Brenda, tem Cris, que já se formou, e outras pessoas que vão entrando aqui para estudar junto, né? E aí, então, eu queria começar a fala com você, Paulo. Ah, Se puder, o Paulo Pasto, ele nasceu em Ariranha, em 1959, no norte de São Paulo, desculpa. Ele estudou desenho e gravura em metal com Evandro Carlos Jardim, Regina Silveira e a Carmela Gross. Ele já atuou como artista, arte educador na Pinacoteca de São Paulo. Trabalhou como ilustrador, como professor de desenho e de pintura na Santa Marcelina, na Universidade Mackenzie, na USP, na Fundação Álvares Penteado e atualmente ele propõe cursos livres também no Instituto Tomiotaki. O Paulo tem exposições que eu acho até bastante interessante, os títulos, né, tanto de alguns trabalhos como das exposições. Lembranças do Futuro, na Galeria Milan, de 2018. Há um fora dentro da gente e fora da gente um dentro, também na Galeria Milan. A exposição Correntes no Sesc Belenzinho em 2014. A pintura é que é isto, na Fundação Iberê Camargo em 2013. O fim da metade é o começo do meio, em 2012, na Galeria Milan. Em 2006, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e em Lisboa, em Portugal, Silêncio da Pintura, em 2007, no Centro Cultural Banco do Brasil, em 2008, em 2002, na Galeria Nara Rosler, na Galeria Camargo Vilaça, em 1999, e na Bienal Internacional de São Paulo, ainda em 1994. Faz parte o acervo dele de várias coleções públicas, e o Paulo ganhou vários prêmios, o prêmio Panorama do MAM, em 1997, o prêmio Viagem do Salão Nacional de Artes Plásticas, em 1989, prêmio Aquisição do Salão Nacional de Arte Contemporânea da Funarte, em 1986,
e a segunda bolsa Emília Ed de Artes Plásticas em 1988. Acaso esteja faltando algum dado que você considere relevante, Paulo, que eu não tenha citado, você se sinta à vontade também para complementar, tá? Esses foram os dados que eu recebi da galeria. Tá Obrigada. bom. Bom, gente, queria começar agradecendo o teu convite a todos vocês estão me ouvindo, e dizer, antes de tudo, que a seleção de imagens que eu enviei, ela não contempla meus trabalhos mais antigos, só os mais recentes, enfim, mas tudo bem. Acho que isso dá, mesmo assim, vocês vão poder ter uma ideia, formar uma noção de como é o meu trabalho, enfim. E enquanto você estava lendo o meu currículo, Carmen, me deu uma sensação, ao mesmo tempo, ruim e boa, pensando assim, puxa vida, quanto tempo as coisas já fazem, né? Quanto tempo eu já estou aqui fazendo coisas, né? Enfim, há quanto tempo que tudo isso começou, né? Para quem é jovem hoje, enfim, 1980 e poucos pode parecer assim um ano do Matusalém, né? Mas enfim, era o ano em que eu era jovem. Enfim, era os anos 80. Eu sou geração 80 e comecei muito também participando daquele, não sei se como poderia ser chamado de movimento, mas daquilo que se configurou serem as vontades, as ideias, as proposições que moveu aquela geração. Eu nasci no interior, como você mesmo disse, vim para São Paulo cedo fazer cursinho universitário, entrei na ECA USP, fiz artes plásticas, onde eu fiz mestrado e doutorado, onde eu também dei aula, mas eu fui-me embora, porque, enfim, a carreira universitária ocupa muito, né? Ela demanda muito. E a minha principal preocupação, principal promessa, sei lá, a mim mesma, de ser pintor. E quando começou a atrapalhar o tempo do ateliê, eu fui-me embora. O que eu faço hoje eu mantenho um curso livre no Instituto Tomi Otaki, uma vez por semana. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de estar em contato com as pessoas, com os alunos, falar do trabalho deles, é um jeito de me colocar de uma maneira mais incisiva no presente e junto com as gerações mais jovens, me forçar também a rever conceitos, enfim, formados em mim, enfim, pôr em combate e embate com outras pessoas. Isso é muito bom, né? E, enfim, fiz a ECA e comecei a trabalhar como pintor, né? Aos poucos fui participando de exposições, ganhando prêmios, enfim, e era os anos 80, era a geração 80. Meus professores, para vocês terem uma ideia, a grande parte deles eram artistas conceituais, ou vindos, né, de uma herança de arte conceitual, um pós-conceitualismo, vamos dizer assim, já que era o ano de 1978, 79. Quase sem eles perceberem, enfim, mas a direção deles, né, a intenção deles, era que a gente fizesse aquilo que eles faziam, né? Só que a gente não queria fazer aquilo, a gente não queria, como geração 80, eu estou dizendo, voltar a tratar a arte como um tema, como uma questão conceitual, como algo já um pouco estéril, né? Um pouco decepcionado, né? Uma decepção em relação à arte. Decepção no seguinte sentido, quer dizer, a ideia prevalecendo, um certo cinismo em relação à possibilidade de vir a constituir algum objeto artístico, enfim, muito mais a crítica, né, muito mais uma visão enviesada nesse sentido de uma desconfiança em relação à própria arte. Eu, como boa geração 80, queria pintar. Tudo que me interessava, aliás, e tudo que me interessa é o universo e o campo da pintura. E, enfim, eu encontrei muitas dificuldades na escola. Eu quase saí, mas eu resolvi fazer, fiz de uma maneira burocrática e me formei. Mas, enfim, foi muito bom, porque também a universidade me deu a convivência com pessoas, com amigos. Acho que isso que a universidade é muito importante por isso também, né? Quer dizer, por te pôr em contato com um meio, né? E a arte precisa de meio, né? Sem meio a arte não vive, né? Acho que, enfim, todo mundo procura
estar junto, dialogar, conversar, trocar, não é? Principalmente na juventude. E os meus colegas eram também pintores, geração 80, e eu fui construindo minha pintura. Enfim, desde então minha pintura, eu acho que carrega um pouco esse sentido de uma... eu sempre quis ser pintor, vamos dizer assim, desde pequenininho. Eu digo que eu nunca, sempre tive muitas crises, menos a de vocação. A pintura sempre foi o elo, enfim, a linguagem que me uniu à vida, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, eu prometi a mim mesmo ser pintor, enfim. E parece que, a exemplo daquela personagem do Sartre no Idade da Razão, parece que, enquanto adulto, eu só estou cumprindo essa promessa que eu fiz a mim mesmo quando criança, né? Mas sem reclamação nenhuma, porque é isso que move minha vida. Então, nesse sentido, o meu projeto, a minha vida, enfim, depois que eu fiquei mais velho, se confunde com a minha profissão, cada vez mais. Eu sou aquilo que eu faço, né? Eu sou um pintor, aquilo que o Iberê falava. Em determinado momento da vida do Iberê, ele se auto-chamava de homem pintor, quer dizer, nesse lugar, nessa intersecção entre essas duas coisas. Eu sou homem e sou pintor, eu sou essas duas coisas juntas. Quer dizer, a minha vida, o meu projeto é pintar e o meu projeto. E se eu tenho um projeto na vida é esse, então as coisas se confundem. Tanto é que você disse dos nomes das minhas exposições. Um dos nomes que eu gostei muito é Projeto e Destino, de uma exposição que eu fiz há 3 anos atrás no Instituto Tomiotaki. Projeto e Destino por isso, sabe? Porque obedece muito a essa questão, para mim, de como eu vejo a pintura. Né? Se tem um projeto, ele é o próprio destino. Quer dizer, isso também diz um pouco do que eu encaro e como eu vejo a questão da pintura. O que eu quero dizer? Desde o começo dos anos 80, ali pintando, eu nunca encarei a pintura como uma questão retórica. Eu não trato a pintura como uma crítica à pintura. Eu não tenho esse distanciamento com a pintura. Eu não acho que ela tem que servir de vetor para conteúdos alheios a ela. O que eu quero dizer? Eu afirmo a pintura, certo? Eu quero construir com a pintura. Não quero que ela sirva de instrumento para, enfim, como um documento de outras questões, como ela documentasse questões alheias a ela. Eu quero pintar. Então, ela nunca foi uma palavra vazia para mim. Eu nunca usei ela como crítica, como retórica, para tecer comentários sobre outras coisas. Eu acho que isso enfraquece a pintura, pelo menos essa é a minha visão. Então, tanto ela manter ela livre, plena, pura, né? Indagando a mim mesmo como é que é pintar, o que é que eu quero pintar, como é que é ser pintor, desde o começo. E essa resposta, a gente só vai se intensificando com o tempo, né? Você vai adquirindo uma espécie de casca grossa com o tempo, né? Porque você vai ficando acostumado às crises, às angústias, às dúvidas. Mas essa pergunta inicial, que eu acho que todo artista tem, ela continua, né? A gente só adquire maiores defesas contra essa angústia, contra esse objeto ansioso, sei lá, como dizia o Rosenberg, né? Quer dizer, ele continua aí. E é isso que me move. Quer dizer, um minuto só. Essa eterna pergunta pelo que vai vir a ser, né, pelo próximo trabalho. E eu acho que eu não sou o primeiro a dizer isso, enfim, faz parte da literatura da pintura, que todo pintor na frente de uma tela branca é como se iniciasse a pintura novamente, né? Tem relatos do Matisse, ninguém mais, ninguém menos, na frente da tela branca, chorando. O Derram falou isso, ele tinha crises enormes de angústia, ele não conseguia dormir à noite, a mulher dele tinha que ler para ele até ele conseguir dormir. Tamanha angústia no fazer. Quer dizer, se tem algum aspecto de alegria no Matisse, é uma alegria intelectual, não que o homem fosse alegre. O que eu estou querendo dizer? É uma construção de uma alegria no trabalho, né? Então, eu acho que isso tudo me pautou desde sempre. Sabe, essa espécie de pintar para ver, pintar para descobrir. Quer dizer, o trabalho de hoje prepara o trabalho de amanhã. Eu não quero ter projetos. Aliás, projeto muito fraco e muito leve. O que eu quero dizer com isso? Uma vontade, um desejo, mas eu não quero colocar minha pintura no lugar de dizer alguma coisa, um documento de alguma coisa. Vou tratar de tal tema, vou tratar de tal assunto. Eu vejo como um lugar muito comum, já que eu dou aula, e dei aula há muito tempo em universidades, sei lá,
ser colocado para os alunos que estão começando a pintar, assim, qual é o teu projeto, o que você quer fazer? É meio difícil a gente saber o que quer antes de começar a fazer, não é? Então eu acredito muito na pintura como experiência. Você começa primeiro a fazer para aprender com o que você faz. A gente aprende com a gente mesmo, né? Quer dizer, então eu não acredito muito no projeto nesse sentido. Meu projeto é muito leve, né? Muito simples. Vou usar tal cor, vou usar tal tema, mas eu sei que no caminho, no percurso, tudo vai mudar. E isso que é importante. Não sei se vocês lembram a frase do Duchamp, hein? Pai da arte conceitual, que dizia: entre o que você intenciona fazer e o que de fato você faz, entre o teu projeto e a realização, existe uma diferença. Essa diferença se chama arte. Quer dizer, é aquilo que você descobriu durante o processo. É nisso que eu acredito. E é nisso que eu coloco a força da minha pintura ou a vocação da minha pintura. Ela também, nesse sentido, me ensina muito. Não só eu ensino ela, né? Eu aprendo com ela. Se eu toco na tela, eu também sou tocado. É uma relação mútua, contígua. Se eu agrego sentido ali, ela também devolve para mim. Então, nós dois caminhamos juntos, né? E nesse sentido é muito difícil, porque assim, eu estou sempre no escuro, ou eu estou sempre iluminado. Assim, o único lugar iluminado é o lugar onde eu estou. Eu não consigo iluminar o futuro. O futuro vai ser iluminado com a experiência, com angústia, com erro. Acho que é isso que me move, enfim, né? E, enfim, não tem nada contra outro tipo de pintura, nada disso, mas não é a minha, não é o meu caso, sabe? Não gostaria que a minha pintura fosse um documento de algo, sabe? Estou tratando de tal assunto, não me interessa. Eu lembro muito de uma frase do Braque, que ele dizia que a pintura é boa quando apaga as ideias. Para mim é assim também. Quando começou a apagar aquela minha ideia inicial, ela está ficando ótima, porque eu vou perdendo o pé daquilo. Ela não está só me reproduzindo aquilo que eu sei. Ela está indo para um lugar que eu não sei. E aí eu estou aprendendo com ela. Eu vou descobrindo com ela. Eu vou, inclusive, ampliando a minha experiência. Eu vou sabendo mais de mim mesmo e crescendo enquanto pintor. Então, é isso. Então, a pintura é um trabalho infinito, incansável, né? E gerador de muita angústia, porque o novo, ou aquilo que você não conhece, é muito angustiante, né? Mas eu acho que é esse o lugar que eu me coloco, tá certo? É esse o lugar que eu quero. É assim que eu vejo, a pintura, enfim. Eu reconheço também que eu não sou o melhor apreciador do que eu faço, talvez por tudo isso. Eu não tenho distanciamento do que eu faço, não consigo ver direito, sabe? Com o tempo eu vou aprendendo a ver. Por isso que eu gosto muito de outros olhares sobre o meu trabalho, porque também me ajudam a ver, né? Justamente por isso, por eu estar muito dentro dela, né? Muito junto dela. Aliás, a grande luta é estar dentro e fora ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso, né? Mas isso tudo, enfim, são exercícios, práticas que a gente vai treinando e o tempo vai te dando uma espécie de chancela para isso. Por isso que eu acho também que o artista ou o pintor, eu não gosto muito de me chamar de artista, prefiro me chamar de pintor. Por isso que eu acho também que o pintor, que já com certo tempo, né, amadurecido, com idade, a idade faz bem para a pintura. Por quê? Você acumulou, deu tempo de acumular experiências e entender, né, saber que aquilo, por exemplo, não vai te destruir, você vai superar aquilo, você passou, né? Então é isso que eu falo, esse acúmulo, esse acúmulo de experiência, essa espécie de adensamento da experiência e da sensibilidade, né? Por exemplo, um pintor velho, um pintor envelhecido, no bom sentido, carregado de experiência, com muita, né, tem um peso simbólico aquilo ali, né? Ele tem, porque ele carrega com ele essa experiência toda. Dentro dessa chave que eu coloco, que é pintar bem. Essa é uma questão muito comum e muito frequente nas aulas, né? Professor, eu estou pintando bem, como é que é pintar bem? Falo, hoje em dia, na contemporaneidade, na modernidade, os modelos não existem mais, não é? Os parâmetros saíram de fora, né?
não estão mais fora, estão dentro. Então, como é lidar com isso? As coisas vêm de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então, o que é pintar bem, não é? Se a gente não tem mais uma receita, um modelo lá fora, né? Pintar bem, então, eu coloco nessa chave, é ir adensando a sua experiência, é ir errando, né? É ir construindo, é chegando cada vez mais a si, se aproximando cada vez mais de quem você é. E como a gente descobre isso? Fazendo. Como a gente descobre isso? Fazendo e errando, né? Quer dizer, não existe acerto sem erro. E eu acho que é isso aí. O projeto, às vezes, para mim, essa vontade grande do projeto, ou de algo que já antecipa a pintura, mesmo antes dela ser feita, é um pouco um cuidado, é um pouco um medo de cair em erro. Por isso que eu acho que sem erro não se pinta. Aliás, a arte nasce do erro. Isso eu ouvi de muitas pessoas e muitos professores também bons, né? Eu acho que é necessário. Então, para mim, a pintura tem essa dimensão, esse lugar, certo? E o que pintar bem responde a isso para mim, né? Porque senão vira academia. Aliás, eu acho que a arte contemporânea tem muito esse perigo de uma academia do contemporâneo, por isso. Porque parece assim, os modelos estão lá fora, não estão mais dentro, né? Você tá... Eu ouvi muito isso. Você está pintando, que coisa antiga. Puxa. Eu falei, não, você faz o quê? Instalação? Pode ser muito antigo também, pode ser acadêmico. Quer dizer, depende da maneira como você trata, né? Você pode tratar uma instalação academicamente como uma pintura de maneira diversa, sem essa possibilidade de se tornar algo já cansado, projetual, né, acadêmico, vamos dizer assim, né? Depende da tua descoberta, depende né, de como você conduz a sua experiência. E eu acho, gente, que tudo isso me foi também, todas essas coisas, minha experiência, enfim, meu processo, se deu muito também junto de outras pessoas, de outros artistas, de muita troca. E artistas desde a minha geração, colegas de pintura, como também de grandes mestres, né? Por exemplo, eu fui aluno do Amilcar, fui aluno do Iberê, eu tenho com o Volpi, por exemplo, para mim o Volpi é o maior pintor brasileiro, admiro demais o trabalho dele, admiro mais como ele leva o trabalho dele, como ele conduz o trabalho dele. O Volpi, por exemplo, tem algo que para mim é muito importante, ele abandona o realismo, mas não abandona o real. Sabe? Que é algo que ele transforma o realismo em esquemas, né? Então o Volpi não é abstrato, né? Ele busca um lugar para pintar o mundo, mas já um lugar um pouco simplificado, sintetizado. O Hélio Sica dizia, eu não faço abstrações, eu faço sínteses. Gosto muito dessa frase. Colocaria na questão do Volpi, colocaria na minha pintura também. Eu não faço abstrações, eu faço sínteses, eu só estou sempre procurando pintar um lugar, certo? E esse lugar muito construído pela cor. Eu estou falando tudo isso, mas vocês estão curiosos para ver meu trabalho. Eu queria começar a mostrar meu trabalho, aí eu vou ensaiando e falando juntos, senão meu tempo acaba. Lucas, Paulo, esqueci de acrescentar que a gente tem um tempo depois para as perguntas, tá? E que no caso do Paulo, ele vai sair para as manifestações, que em São Paulo terão outro horário. 15h30 eu saio, tá bom? Uhum. Ok. Paulo, quando você quiser que eu passe, é só sinalizar. Vamos. Tá legal. Essa é a página de rosto, né, de entrada, tem uma pintura minha, eu acho, dos anos 90. Como eu disse para vocês, não tem trabalhos meus no início, é uma pena, desculpa, mas foi uma falha minha de atenção. Mas, enfim, eu começo muito com uma influência da pintura metafísica, que, aliás, eu acho que me deu régua e compasso, como diz Gilberto Gil, na vida, né? Eu me reconheço muito naquele silêncio, na suspensão temporal, numa espécie de imobilidade, numa espécie de expectativa em relação ao tempo, uma temporalidade dilatada que tem na pintura metafísica, eu me reconheço muito.
e através dela eu fui construindo minha pintura. Eu saio de uma pintura iconográfica, onde eu fazia temas mesmo, ligado a essas questões, para uma figuração, vamos dizer assim, para uma figuração, não, uma figuração figurada, se eu posso dizer assim, uma transformação desses conteúdos em esquemas. Vamos lá que eu explico melhor. O trabalho de 2005, teve um tempo que eu fiz uma pintura baseada muito, eu não sabia o que pintar. Para mim, uma das principais questões, um oco da pintura para mim, que eu acho que é para todo pintor, é o que pintar. Porque o que não pode se diferenciar do como, para mim. O que pintar e o como pintar tem que estar muito associado, certo? Tem que criar uma relação harmônica nisso. Volpe é um mestre nisso, Jasper Johns é um mestre nisso, e, enfim, Morandi é um mestre nisso, né? Morandi. Onde o que pintar e o como pintar se constitui em procedimentos muito interligados, e um dando a mão ao outro. Teve uma época, enfim, então o que pintar me acompanha, me assombra, vamos dizer assim. Teve uma época que eu não sabia o que pintar, eu estava pintando aqueles esquemas meio de ogivas, se vocês olharem meu trabalho na internet, vocês vão ver. Aí eu comecei e falei, não vou mais olhar para isso, vou olhar para onde? Eu olhei para o chão, meu ateliê tinha um chão de cacos de cerâmica, feito de cacos de cerâmica, vocês já devem ter visto isso, pedacinhos de cerâmicas, né? Falei, é isso aí, vou fazer isso aí. E comecei, no primeiro momento, esses cacos eram um padrão, de repente, esses cacos viraram elementos, sabe? Comecei a compor com eles. Esse trabalho é uma decorrência disso. Se vocês conseguirem fazer um esforço, olhar, tem aí uma espécie de encaixe precário dos cacos, né? Veio dessa sugestão. Né? Me interessava tanto aquilo que era a forma do caco, como o cimento que os ligava. O que é isso? O que significava isso? Um positivo e um negativo, né? Então, né, o que era, o cimento também virava forma, e a forma, enfim, figura e fundo. Outra questão que me obseda muito, eu não gosto de separar figura e fundo, assim como eu não gosto de separar forma e conteúdo. Por exemplo, se a minha pintura tiver um tema muito forte, isso que eu falo, ninguém vai ver como ela foi feita, e eu não quero isso, certo? Então eu não separo forma e conteúdo, nesse sentido que eu estou dizendo, o que e o como interligados, né? Gosto muito de que essas coisas estejam unidas, né? Forma e conteúdo. Isso é um trabalho de 2005, isso é um díptico, e aí meu trabalho começa a mudar, eu comecei a olhar muito para o espaço do meu ateliê, e comecei a ver essas vigas de concreto que sustentam o teto, e me veio essa ideia. Isso eu chamei de vigas, né? É uma espécie de quadro dentro do quadro, enfim, um tema dentro do tema. Claro que, enfim, são formas muito abstratizadas, né? Muito esquematizadas do real, mas que me dá a chance de pintar e me dá a chance de usar a cor. Porque demorou para eu entender, Casa de Ferreiro, Espelho de Pau, né? Que a questão principal do meu trabalho era a cor. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho dificuldade com a cor, eu tenho dificuldade com o quê? O tema. Mas aí eu comecei a prestar muita atenção na minha cor e comecei a descobrir que a minha cor obedece também ao sentido temporal. Se eu posso dizer assim, a iconografia da metafísica migrou para a questão da cor. A cor ganhou uma temporalidade. Então é como se eu gostasse muito do Matisse, mas gostasse muito do Morandi também. Então ela guarda tanto uma vida, uma vivacidade maticiana, como também uma espécie de suspensão temporal morandiana, uma interrogação. Né? E nesse sentido, eu acho que o meu trabalho se o meu trabalho tiver algum aspecto contemporâneo, acho que está nisso. Nessa dificuldade que a cor se dá a ver. Uma vez um rapaz me disse algo muito interessante, ele disse, Paulo, é como se sua pintura
não tivesse a representação do instante, mas a apresentação do instante. Ah. É como se você apreendesse o instante. Você tem que parar na frente dela para aquilo se fazer. Então aquilo se faz na sua frente, mas não representa aquilo. Achei aquilo muito interessante. Vai de encontro àquilo que eu falei entre o que e o como. Se a minha cor tem um retardamento, uma tonalidade, alguma temporalidade, ela também devolve isso a quem está olhando, certo? Ela devolve isso ao ambiente onde ela está, um certo vagar e um certo retardamento nesse sentido. Decantação. Isso mesmo. Decantação e condensação. Condensação foi um conceito que eu aprendi com Matisse. Pode mudar, Lucas, onde ele dizia que ele gostaria de atingir esse estado de condensação que faz uma pintura. Condensar para o Matisse era condensar os estados do seu ser. Se eu pinto hoje e olho amanhã, o quadro não está pronto. Por quê? Ele me representou ontem. Então eu pinto hoje e vou fazendo assim sucessivamente, e vou olhando. Até o momento que eu digo, ele está pronto. Por quê? Ele está pronto porque ele condensou todos os meus momentos, meus estados de ser. Ele me reproduz por inteiro, eu posso me reconhecer nele. Isso que é a condensação das sensações, tá certo? Eu aprendi muito com isso. Eu também quero isso. Então eu pinto, até que a pintura acumule, adense, sabe? E condense todos os estados de mim, onde eu posso me reconhecer. Ela vai perder em graça, leveza, espontaneidade, mas ela vai ganhar nesse sentido, em estabilidade, em temporalidade, né? Enfim. E eu gosto disso, enfim. Então, isso dá um aspecto muito peculiar para a minha cor, e além disso, eu uso um pouquinho de cera de abelha, junto com óleo, para tirar o brilho, para dar essa opacidade, que eu acho que também ajuda a construir esse sentido simbólico e poético do meu trabalho. Né? Você se referiu ao Iberê Camargo, né? E o Iberê e o Picasso, frequentemente, eles se referiam a uma pulsação no trabalho que era como se o trabalho estivesse possuindo eles, né? E eles não conseguiam parar. E como é que para você esse momento na sua relação experimental, né, com a pintura, do momento de você saber que ela está pronta, que dali você não pode mais mexer, né? Foi uma coisa que me passou pela cabeça. Carmen, que cada pintor vai responder de alguma maneira. Essa resposta vai vir justamente do seu autoconhecimento e do treino e da experiência com a sua própria pintura. Por exemplo, o Guignard dizia: a pintura está pronta quando faz tim, uma metáfora musical, né? Tim de que está perfeito, né? O de Kooning falava: a pintura para mim está pronta quando eu não. Não, o de Kooning dizia: eu não termino nunca uma pintura, eu abandono. Ele não conseguia terminar, porque ele pintava em vertigem, em voragem, né? Eu acho que é o Matisse que dizia: a pintura está pronta quando ela não precisa mais de mim, né? Ou seja, né? Eu não sou um pintor que pinta possuído, como você disse. Eu não sou um pintor que pinta em transe, como o Iberê, né? Eu tenho um certo distanciamento, eu sou mais da escola do Jasper Johns, né? O Jasper Johns veio depois do Pollock, do de Kooning, do expressionismo abstrato, e tudo que ele quis foi colocar um distanciamento reflexivo entre ele e a tela, para poder pensar, né? Não só agir. Porque se a gente pensar no Pollock, é uma pura ação, é uma expressão corporal, quase um rito corporal, né? Uma pulsão do corpo. E o Jasper Johns falou: não, deixa eu colocar de novo essa distância possível entre eu e a tela, onde eu possa entrar com a reflexão. Eu sou mais essa escola, tá certo? Então a minha pintura guarda uma emoção velada, um distanciamento nesse sentido, tá certo? Ela não tem uma ênfase, uma pulsação ou uma espontaneidade nesse sentido, né? Ela tem até um certo pudor nesse sentido, dessas coisas, né? Ela guarda esse pudor, né? Ela tem uma alegria, mas é uma alegria branda, uma alegria
serena, a possível alegria da tristeza, né? Uma alegria da decepção, sei lá, no Brasil é proibido falar em pessimismo, né? Todo mundo tem que ser alegre, otimista, e tudo está bem, tudo está bom, tudo está ótimo. Não é assim. Quem é artista sabe. A arte nasce da decepção, do pessimismo, é isso aí, né? É um pouco expressar isso aí, uma vontade. Minha pintura tem uma vontade de ser feliz, ela não é feliz. Esse desejo, essa vontade, essa aspiração a algo, né? Então ela tem muito isso, né? Ela tem uma... Como mais que eu posso dizer? A minha pintura tenta encarnar essas coisas. Para mim, pintura é encarnação. Por isso que eu gosto também da experiência, não gosto só da ideia. Por exemplo, o Iberê encarna a pintura, vira carne. Né? Eu gosto dessa... Né, quando ela vira em si alguma coisa, ela não diz nada além do que ela é. Ela encarna o que ela é e, a partir disso, dela, as coisas começam a fazer sentido. Não um sentido extra-pintura. Eu não vou querer saber, minha pintura está falando disso. Então tá bom. Minha pintura viraria uma ilustração. Ela tem que encarnar ela, né? Enquanto pintura, né? Para não virar ilustração. Outro dia eu estava lendo uma frase daquele grande pintor contemporâneo, que tem minha idade, o belga Luc Tuymans, que fez da foto, né, um protótipo para a pintura dele, um vetor para a pintura dele. Ele dizia algo assim, vocês podem não concordar, enfim, estou aqui para a gente conversar. Mas ele dizia assim, a pintura ou é sobre camadas, ou é ilustração e propaganda. O que ele está querendo dizer com isso? Sobre camadas é a pintura que vai se pintando, vai sobrepondo a si mesmo, no sentido de ir acompanhando a sua dúvida, o seu erro, até você encontrar. Ela vai apagando aquele caminho inicial para encontrar o seu próprio caminho. Então, ela vai criando sobrecamadas. Nesse sentido, ela vai criando a si mesma. Né? Ela vai, né, diferente daquilo que você quis que ela fosse, ela vira aquilo que ela é, que ela te ensina isso. Então, por isso que ela se distancia, tanto da propaganda quanto da ilustração. Também concordo com isso. Certo? Vamos lá, Lucas. Está vendo como eu vou? Meus temas variam. Minha pintura tem um caminho, um movimento lento. Ela não tem rupturas. Ela vai, como eu descrevi para vocês o meu processo de trabalho, que eu vou me reconhecendo nele, então as mudanças vão acontecendo por deslocamentos. Para eu poder me reconhecer. Não tem rupturas por isso. Então eu vou caminhando, a minha pintura vai se transformando, mas lentamente. Né, por exemplo, isso é uma outra derivação daquelas vigas, por exemplo, onde eu estou tentando pesquisar tons mais escuros, fazer a luz vindo preto, enfim, tá certo? Vindo de tons mais escuros. Por isso que eu chamei esse quadro de A Noite. Esse, por exemplo, eu comecei a fazer uma época um trabalho que a viga desceu, se transformou numa cruz. Eu achei ótimo, sem nenhum sentido religioso, não, mas como um construto espacial, uma possibilidade também de construir espaço com isso. Aí uma cruz virou 2 cruzes que viraram 3 cruzes. Isso aí são as 3 cruzes, né? E, enfim, que me dá a chance também de transformando, construindo com cor e forma, né? Enfim, eu fico feliz quando eu tenho algo para pintar, fico feliz quando eu arrumo um tema, quando o tema vem do próprio trabalho, sabe? Quando a própria pintura me mostra o que pintar, para que rumo eu tenho que seguir, né? Gosto muito. E, enfim, se ela... até as pessoas podem dizer, abstrato, mas para mim não é abstrato, porque eu estou sempre pintando um lugar, enfim, tem sempre alguma questão, enfim, nesse sentido. Olha aí uma cruz, por exemplo, dessa que eu falei para vocês, né? E aí tem a minha relação, eu me considero um pintor mais tonal, né? Eu gosto muito de trabalhar enfim, tonalidades, né? Durante muito tempo eu lutei muito com a minha dificuldade em colocar cor, diferenças de cor, e isso foi também um ganho da experiência, do meu tempo de trabalho, que eu fui conseguindo
trazer outras cores, contrastes de cores. Então, eu desconfio muito disso, de uma desconfiança muito grande em relação a mim mesmo, de tudo aquilo que pode ser arbitrário, sabe? Uma arbitrariedade de saída. Isso eu tento evitar. Né? Isso é uma característica minha, sabe? Aquilo que é puro arbítrio, sei lá. Algo. Então, as coisas são justas, nascem da experiência, enfim. A cor obedece esse mesmo sentido. Eu poderia colocar as cores que eu quisesse, mas elas não responderiam a mim, eu não me reconheceria nelas, tá certo? Então, eu acho que isso é uma questão para os pintores se colocar também. Qual a minha paleta? Quais as cores que eu uso? Por que eu estou escolhendo isso? Né? Acho que as cores respondem muito a isso. As cores são uma linguagem poderosíssima, né? E acho que a gente tem que ficar atento a isso, atento a elas, né? Que elas carregam também um sentido e dizem muito para a gente quem a gente é. Eu, por exemplo, quando comecei a pintar, menino, 13 anos, eu adorava o fauvismo, gosto até hoje, porque é alegre, colorido, né? Criança. Eu vou ser um pintor fauvista. Quando eu comecei a pintar, eu percebi que era o contrário daquilo, eu não conseguia pôr contraste de cor. Aquilo foi a minha primeira trombada com o destino, assim, com a minha condição, ou com essa, né, entre o querer e ser, querer e poder. O poder você vai conquistando. Então a pintura é um caminho para você poder. Você vai conquistando esse poder. E nesse sentido você vai se livrando do arbítrio, né? Do voluntarismo, não é? Vai construindo nesse sentido. Para mim, sim, um trabalho ético. Nesse sentido, dá para falar numa ética da pintura. Certo? É um trabalho já de 2018, e aí a viga volta, mas eu coloco. Acho que, enfim, é ruim descrever o trabalho, né? E principalmente o meu trabalho, que tem uma questão de cor, de tonalidade, que a foto não pega direito, enfim. Mas é aquilo que eu falei para vocês, uma vontade de indiferenciar figura e fundo, forma e conteúdo, de que a exemplo do Volpe, em desdobrar os meus temas, e desdobrando, e encontrando com ele várias possibilidades, habitar eles o máximo possível, né? E desdobrar em termos de forma e de cor. Né? Os títulos surgem... Eu vi títulos Arroz com Arroz, Ninguém, Nunca, Nada. Teve um que eu fui para o dicionário, Funambalismo ou Funâmbalo. Alguém que anda na corda bamba. Isso é bom, hein? Funâmbalo na corda bamba. Os franceses têm uma expressão que eles adoram usar, que é o funambulismo. Um funambulismo entre abstração e a figuração. Eles adoram. E essa questão, para mim, é uma questão, sabe? Ser funâmbulo entre uma coisa e outra. Me equilibrar entre uma coisa e outra. Me equilibrar entre a figuração e a abstração. Não ser nenhuma coisa nem outra. Estar na corda bamba. Funâmbulo nesse sentido. Eu gosto disso. Que também remete à imagem do risco. Ou da pintura. Pintar é caminhar na corda bamba. Você pode cair a qualquer momento. É se equilibrar. É achar, atravessar esse lugar difícil. Claro que, olhando minha pintura, parece que não existe, porque eu não passo o recibo dos riscos, eu apago os riscos, tá certo? Eu quero construir esse lugar mais pacificado, né? Eu quero, a exemplo do Matisse, construir um lugar onde isso não apareça, eu não quero passar recibo, dar o testemunho de tudo aquilo que eu sofri para fazer. Não, eu quero que ela tenha essa aparência tranquila, calma, serena, enfim, sei lá. Né? Mas os meus temas são mais... Eu tive uma assistente, a Carolina, que hoje em dia já não está mais comigo, que ela um dia falou: Paulo, por que você não dá nome às suas pinturas? É um absurdo, tudo era sem título, tinham números. Aí eu comecei a dar nomes, e ela adorava, ela me incentivava, aquilo começou a me animar. Por exemplo, arroz com arroz é isso, arroz com arroz, porque eu fiz uma pintura toda clara, clarinha, inteira clara, cinzas. Eu falei, bom, isso não é arroz com feijão, porque não tem, é arroz com arroz. Por aí vai, enfim. Enfim. O
repouso do nada, né? Por exemplo, um nome que eu peguei de um artigo sobre filosofia. Esse daqui, por exemplo, que eu abro uma espécie de janela. O Ronaldo Brito disse uma coisa bonita desse trabalho, que essa pintura, essa janela, essa porta se abre para a própria pintura. É como que a própria pintura se a ver. Eu achei simpático isso, sabe? Ela não vai se abrir para o mundo, ela se abre para ela mesma, é quase se fosse uma metáfora dela mesma, certo? Enfim, isso surgiu agora. Há pouco tempo eu estou começando a usar as diagonais que eu não usava, né? Isso também é bem recente. Aqui não são mais estruturados por vigas, por cruzes, né? Eu deixei as formas mais soltas no espaço e estou construindo com elas, enfim. Isso também é uma outra derivação daquela espécie de né, da oblíqua ali da janela, que aparece de outra maneira, né, construindo essa diagonal, buscando uma outra maneira de construir essa diagonal, aquela mesma forma que remete a uma porta, né? Isso que eu falo que é volpiano nesse sentido, eu vou desdobrando meus temas, né, buscando todas as possibilidades possíveis. Mas não gostaria que eles aludissem a algum fato específico, que eles ilustrassem alguma questão premente do mundo. Eu não gosto disso, não me atrai, sabe? Que a pintura quer se grudar nas coisas do mundo de maneira imediata, ou a pintura que quer tecer comentários sobre coisas. Eu acho que isso envelhece a pintura. Ou, quer dizer, muito, ela vai ficar datada, né? Ela fica rapidamente datada. Isso também é a mesma variação, né? Eu vou variando de cor, forma, né? Aquilo que eu falei para vocês, essa porta, essa espécie de janela, com lá e cá. Isso é uma série de 3 mesmo. Eu gosto muito de trabalhar em séries, porque eu vou variando as cores, as formas, né? O que eu não encontro em uma, eu encontro na outra, e acho que todas elas juntas cooperam para dar o sentido geral, né? Isso eu chamei de cache-cache, que em francês é esconde-esconde, né? Que parece que é uma brincadeira de esconde-esconde, enfim. Aliás, a minha pintura tem isso, eu acho. Ela encena uma coisa, né? Como se fosse uma boca de cena, né? Um cenário onde as coisas acontecem, mas não acontece nada, né? Ou parece que vai acontecer algo, mas nada acontece. Eu gosto disso, essa espécie de teatrinho do absurdo, do silêncio e da imobilidade. E aí, gente, é uma série que eu fiz de paisagens. Minha primeira exposição, quando eu tinha 20 e poucos anos, foram paisagens da minha cidade natal, Canaviais. E eu interrompi, parei, enfim, fui fazer outras coisas, outras pesquisas, caminhei com o meu trabalho para o outro lado. Há 6 anos, mais ou menos, 2015, 2014, essas coisas começaram a voltar. E eu tive que voltar. É como se assim, eu tivesse esquecido ou deixado algo lá atrás e eu tive que retomar. E eu retomei, fiz e fiz uma exposição na Milan, onde tinha as paisagens e os trabalhos abstratos, entre aspas. E essa exposição eu dei o nome de Há um fora dentro da gente e fora da gente há um dentro, que é um verso de um poema do Chico Alvim. Justamente por isso, né? Acho que o próprio verso diz dessa relação entre ver a paisagem e a pintura abstrata. Há um fora dentro da gente e fora da gente um dentro. Eu não sou um paisagista, eu costumo dizer isso, eu retrato lugares ali do lugar onde eu vivi, onde eu nasci, meio uma espécie de recuperação mesmo, de lembrança, de retomar uma vivência perdida, sei lá, sabe? Quanto mais velho eu vou ficando, mais essas coisas vão voltando, sabe? E parece que eu sinto necessidade de fazê-las, de representá-las. Mas reconheço que nessas paisagens tem o mesmo acento nostálgico, a mesma rememoração, a mesma memória que tem nas pinturas, a mesma cor atmosférica que tem nas outras pinturas.
Essa é a última, Paulo. Oi? É a última, né, Lucas? Uhum. Então, acho que é isso, gente. Eu falei demais, falei pelos cotovelos, e espero que tenha feito sentido. Se não fez, eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Ok. Sigo a mesma combinação, Paulo. Abro para Maria Helena agora. Uhum. E aí depois a gente vem para as perguntas. A gente tem que... o Ivanei disse que foi maravilhoso. Então, já tem várias intervenções aqui de aluno. Mas eu agora vou abrir a fala da Maria Helena, porque como eu já falei no começo, o Paulo quer participar das manifestações contra o atual estado que nós estamos vivendo, né? Em São Paulo é o outro horário. É Tá? 15h30 que eu saio. A Maria Helena é PhD pela School of Arts and Culture em Newcastle, na Inglaterra, fez mestrado em Edimburgo, na Escócia, e a graduação dela se realizou na Escola de Belas Artes, na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é professora do Departamento de Artes Visuais da UFPB e foi professora ou é do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal da Paraíba. Ela ganhou bolsa e premiação. Em 2012, ela participou do Programa de Cultura do Banco do Nordeste, ela fez parte de um programa chamado NUIPS, de Newcastle University, quando ela teve uma bolsa de estudos, e ela ganhou o The Longshop Gallery Award em 1997, além do prêmio do Quinto Samap em 1990 em João Pessoa. Algumas exposições da Maria Helena: 13 Walking Days on July, 13 dias caminhando, realizada na Estação de Artes em João Pessoa em 2013, 3 dias caminhando, na Galeria Arquide Picado. Em 2009, I Do Not Think I'm Thinking Too Much, and I'm Thinking About What Everyone Thinks Too Much, no evento associado ao Print Northeast da Bienal da Inglaterra. Em 2006, ela fez vários projetos site-específicos. O projeto Era Uma Vez, Trajetórias na Arte e na Natureza, site específica, que foi exibido na Aldeia Flor d'Água, no Conde, e Dimensões Paralelas, um projeto de ocupação no Funjop, Casa da Pólvora. Ela participou de exposições coletivas como a Grande Área, do MINC, Fonarte, Fase 10, e a coletiva Afetos Roubados no Tempo, em 2007, que era uma exposição itinerante. Além do workshop Brasil-Alemanha, pela FUNESC, São Paulo e MASP, uma parceria também com o Goethe Institute. Ela participou do 5º SAMAC, Núcleo de Arte Contemporânea Brasil, em 1990, do 20º Salão de Artes de Belo Horizonte, na Pampulha, 10 artistas em exposição no Palácio das Artes em Belo Horizonte, nos idos 1988. Caso, Maria Helena, eu tenha esquecido algum que você considere relevante, porque eu fiz assim uma pinçada agora, você, por favor, corrija durante a sua fala e coloque essa exposição que acaso eu tenha dado uma pulada, tá? Ao ler o seu currículo. Para a maioria de vocês, ela já é uma artista conhecida,
no circuito pessoense e nas aulas da UFPB. Agora ela vai falar um pouco da trajetória dela como artista. Boa tarde, obrigada, Carmen, pelo convite, boa tarde a todo mundo, já falei com o Paulo, obrigada à equipe também da Lavandeira. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência desde o iniciozinho da pintura, eu vou tentar ser bem sucinta, mas o meu primeiro contato com pintura se deu na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi um momento muito curioso, entre meados dos anos 80 e final dos anos 80, em que eu cheguei num momento bem interessante da escola, que havia uma divergência de grupos dentro da escola sobre as orientações que deveriam ser seguidas à pintura, aquelas discussões entre isso e aquilo, arte contemporânea, arte tradicional e tal. E foi um momento muito bacana, porque eu pude ver os dois lados das questões e pude transitar pelos dois lados. Eu sou super curiosa, então era interessante. Tanto eu acompanhava os professores mais tradicionais e aprendi uma técnica mais elaborada, no sentido de, tecnicamente, um determinado olhar, como eu também via assim, discussões do outro lado do pessoal. E, assim, era interessante porque eu lembro de uma discussão bem curiosa sobre o preto e o branco, né? É engraçado, porque todas as minhas experiências na pintura, elas estão diretamente ligadas a essa dualidade, é isso, é aquilo outro. Às vezes eu acho que é um pouco no meio disso tudo. Eu lembro que um professor chegou, olha, preto e branco, na época era o Amilcar de Castro, até ele dizia, preto e branco são cores. Aí a outra professora dizia, não, preto é ausência de cor, e branco é a mistura de todas as cores. Mas eu ficava atônita. Eu me lembro que eu tinha chegado de João Pessoa, e eu não tinha muita noção assim das coisas na época, né? Eu gostava muito de história da arte e tal, mas eu não tinha muita noção de algumas questões e ficava sempre tentando entender um pouco os diversos olhares. Eu acho que até hoje eu sou um pouco assim, eu gosto da diversidade de olhares muito mais do que aqueles olhares focados numa... E isso vai repetir um pouco no meu trabalho. Eu gostaria de apresentar, para poder falar um pouquinho mais do trabalho, porque senão eu termino falando demais, eu não vou ter tempo para apresentar, que eu sou extremamente prolixa. Então, assim, a minha experiência, uma coisa que eu gostaria de fechar agora aqui na fala, é que a minha experiência da pintura, com a pintura, a partir da compreensão de espacialidade, baseado na pintura inicialmente, fez com que eu entendesse algumas questões que se desdobraram em outras formas de representação artística. Uma delas, ou talvez a mais importante, é como é que a experiência de estar, eu acho que o Paulo falou, numa tela branca ou num espaço em branco, e de se colocar dentro daquele espaço em branco, ele vai definir uma série de questões que não necessariamente a gente tem uma ideia pré-estabelecida. Mas os caminhos, os acasos, os acontecimentos vão acontecendo à medida que você vai explorando aquele espaço que está ali posto na sua frente. Muitas vezes o vídeo, para mim, também é uma tela em branco. Muitas vezes, algumas experiências na terceira dimensão que eu tive, às vezes em site específico, e às vezes mesmo na criação de certos objetos, também passaram um pouco por aí. Mas deixa eu botar lá a minha apresentação para a gente começar a falar um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar certo. Vocês estão vendo alguma coisa? Porque eu não estou vendo, não, gente. Estão vendo? Não. Nós estamos vendo o próprio Meet. E um cachorrinho. É porque eu acho que ele está... Eu acho que ele está... Você pode parar a apresentação e apresentar direto numa janela, onde tem uma janela. Deixa eu ver como é que eu faço. Espera aí, só um minutinho. É porque geralmente está aqui. Aqui. Aí você escolhe a janela do Keynote. Espera aí, só um minutinho. Pronto. No caso, ainda não, né? Então, deixa eu entrar agora de novo na janela. Pronto. Aí, como é que seria aqui?
Que geralmente eu abro a sala, agora eu vou entrar na sala. Não, você pode apresentar e tem uma janela e vai aparecer a janela do Keynote. Você tem que selecionar ela e compartilhar. Ó, apresentar a tela inteira, não é isso? Não, pode ser uma janela. Uma Tem janela embaixo aqui, uma na janela. minha janela, Isso. pode ser? Aí você escolhe a do Keynote. Sim. Aí coloca para compartilhar e vamos ver. Entrou? Só um minuto. Não. Quando você selecionou, você clicou a compartilhar embaixo? Tem embaixo um botão compartilhar. Uma espécie de botão. Não? Vamos tentar na tela inteira mesmo. Você pode colocar a tela inteira e já ir direto para o Keynote. E aí você vai ter que ficar lá, porque se você mudar, a gente vai ver também. Aí você bota, se eu não conseguir, você coloca. Tudo bem. Eu clico na minha tela, não é isso? Isso. Clico na minha tela, cliquei. Aí clico lá no Keynote, não é isso? Você está onde? Você está vendo o Meet, certo? E depois você clicou no Meet, você está no Meet, clicou apresentar tela inteira. E então você clica na sua tela, isso, e compartilha, tem embaixo, compartilhar. E cancelar ao lado. Acho que já está agora... entrando. Está entrando agora? Pronto, agora você pode... Isso, estamos vendo. Você pode ir direto para o arquivo e vamos ver. Pronto. Ok. Entrou? Isso, perfeito. Pronto. Então, eu vou falar sobre a pintura e como começou e outras coisas mais. Eu comecei com a pintura figurativa, né, na Escola de Belas Artes, aí no final do período letivo, próximo de formar, eu comecei a participar de algumas exposições, né, o Salão de Arte lá de Belo Horizonte, que era no Salão Nacional, alguns outros salões. E aí eu comecei a experimentar materiais. Depois dessa fase figurativa, eu comecei a experimentar uma série de materiais. Na realidade, muitas vezes, quando eu mostro alguns detalhes, e é interessante falar sobre uma experiência que eu tive ainda em restauração. Quando a gente vai fazer a escola de artes, com a habilitação em pintura, que foi a minha formação, apesar da gente passar por escultura, pintura, desenho, gravura. Então, é curioso que, nesse momento, a gente via uma série de técnicas para a restauração, de acordo com o momento, tinha determinadas técnicas X ou Y. E era interessante que, num determinado momento, eu comecei a trabalhar num projeto bem amplo, né, de restauração, e nesse projeto eu comecei a coordenar uma equipe de restauradores, aliás, não de restauradores, mas de operários que eram especializados nisso. E esses operários, eles me ensinaram a trabalhar uma série de técnicas que eu também não conhecia, que eu comecei a experimentar nesse momento. Depois disso, eu comecei a trabalhar alguns elementos na pintura. Eu costumava sobrepor, ao invés de trabalhar a veladura, ou seja, as camadas sobrepostas de tinta com base em transparentes, eu colocava uma série de outros elementos que eu ia colando à tela. Na realidade, eu gostava muito dos artistas, dos expressionistas abstratos, mas eu não pensava na ideia de você trazer o fragmento de uma realidade para dentro da tela, mas de você trabalhar a própria realidade fragmentada na tela. Então, muitas vezes, a minha pintura tinha muito a ver com situações que eu experienciava. E daí eu soltava muitas vezes uma ideia, tal, e eu ia experimentando e passava por cima. E muitas das minhas telas, eu costumava passar por cima com outras telas, com outras situações. Era como se o trabalho ele não concluísse nunca. Na realidade, eu sentia a necessidade de um certo movimento para construir de fato, aquela realidade que naquele momento eu poderia enxergar melhor. E aí sempre a questão da textura, para mim, era um pouco isso. Todo esse meu trabalho, ele vinha com base em texturas, era um pouco... é como se você conseguisse aproximar
A ideia de um todo, que seria o macrocosmos, de um microcosmos, ou seja, de tentar chegar no limite de alguns detalhes e que você pudesse explorar. Essas pinturas, muitas vezes eu estava trabalhando no momento em que eu estava fazendo alguns estudos sobre teosofia, né? E era interessante que nessas leituras sobre teosofia, a partir dos livros da Blavatsky, que eu me juntei com um grupo de pessoas que faziam esses estudos, eu podia entender alguns detalhes, algumas coisas que me interessavam. Então, eu usava muito a pintura como registro de experiências, mas de experiências a partir de sensações e de compreensões de certas coisas. Esse trabalho, num determinado momento, eu estava já em Edimburgo fazendo um mestrado na Edinburgh College of Art, e as minhas telas começaram a crescer de uma forma absurda, os tamanhos das telas. Isso aqui eram sempre anotações de estudos que eu tinha, que eu colocava da direita para a esquerda, para ninguém ler mesmo. E é interessante que, nesse momento, as telas começaram a crescer de uma forma violenta, começaram a ficar enormes, cada vez maiores, e eu tinha um estúdio que tinha um pé direito monstruoso, que era o estúdio da faculdade que nós tínhamos, no caso eu estava fazendo mestrado, e cada aluno tinha o seu espaço. Esse estúdio era um estúdio que tinha um pé direito monstruoso, essa tela eu acho que tinha uns 2,60 m por 2,60 m, mas tinha outras telas maiores, que surgiram algumas exposições, e nessas exposições eu buscava sempre... eu percebia que as telas não passavam pela porta. Elas cabiam no estúdio, mas não passavam pela porta. E era interessante que eu comecei a ver que os trabalhos começaram a crescer. E aí eu desenhava no chão, eu encontrava materiais, né, de construção, na época estavam reformando o prédio também, e muitos materiais que eu encontrava, eu complementava com esses trabalhos, sempre utilizando a textura. Eu adoro o Turner, né? Então, assim, eu me lembro que eu ia muito na Galeria Nacional de Artes, lá de Edimburgo, para ver o trabalho de Turner, e eu tentava entender como é que eram as camadas de pintura que ele colocava. Por outro lado, eu utilizava outros elementos também. Aqui é um detalhe de um desses quadros aqui, e que aqui a gente vê uma placa de vidro e aqui uma radiografia da cabeça. Eu geralmente utilizava a pintura como um mote reflexivo para as ideias que eu tinha. Eu pensava em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tentava entender, eu gosto muito de filosofia, eu gosto de física, eu gosto de várias coisas, e eu tentava entender isso através da pintura, não no sentido de tentar mostrar isso, mas no sentido de eu tentar me colocar dentro de uma certa realidade. Esses aí são trabalhos... e aí eu comecei, por causa do tamanho da pintura, eu comecei a experimentar alguma coisa no espaço tridimensional, sempre colocando os meus escritos, os meus estudos da direita para a esquerda. E é interessante que, na época em que eu estava lá, o primeiro livro sobre installation art, foi publicado em Londres, e depois o pessoal que publicou, nós tínhamos várias visitas desse pessoal que circulava na época, tipo David Hockney, Marina Abramovic, o pessoal que publicou esse livro, Installation Art, foi o primeiro livro sobre instalação que existia, que a gente tinha muita coisa sobre instalação, mas não tinha nenhum livro publicado. E a gente conversava com essas pessoas, né, com esses artistas, críticos, historiadores, fazia parte do programa de mestrado. Eu lembro que eles costumavam dizer que meu trabalho, eu lembro que o pessoal do Installation Art começou a dizer que meu trabalho estava crescendo tanto que eu ia tender a uma terceira dimensão espacial, uma terceira dimensão espacial. E eu ficava perguntando por que necessariamente isso. Mas aí os trabalhos fluíam dessa maneira. Eu lembro que, quando eu não consegui passar com as telas, eu também visitava muito o Museu Britânico, eu adorava aqueles artefatos antigos. Eu lembro que, quando as telas não conseguiram passar pelo espaço da porta, né? Porque, como eu falei, o pé direito era enorme, mas as portas elas tinham um certo tamanho. Eu lembro que eu comecei a enrolar as telas e criar esses objetos.
E esse trabalho foi um trabalho final de curso de mestrado, em que eram várias pinturas, também utilizando a textura, mas que a textura dessas pinturas era completamente diferente, aqueles fragmentos que eu colocava dentro da tela de objetos. Essa textura era uma textura produzida a partir de uma superfície completamente lisa. Não existe textura tátil, era uma textura mais visual. Eu utilizava lixa mesmo, lixa elétrica, eu começava a pegar também os instrumentos que tinham lá, tal, os objetos que tinham lá, e eu utilizava a lixa elétrica para poder deixar essas pinturas dentro de uma superfície completamente lisa. Aparentemente você vê volume, mas não tinha volume. E aí eu fiz, foram 11 pinturas, parece, que eu coloquei como se fosse quer dizer, eu produzi uma instalação a partir daí. E aí dá para ver os detalhes da pintura, elas realmente são lixadas, né? Você não vê, de fato, a textura. E comecei a experimentar cada vez mais os materiais que me eram acessíveis. Esses trabalhos eu fiz quando eu voltei de Edimburgo, né? Foram os primeiros trabalhos que eu fiz. Eu comecei a ter problemas com ateliê, essa coisa toda, e vieram as crianças, essa coisa toda. E eu sempre comecei a ver, e eu comecei a utilizar alguns elementos incorporados das substâncias e de começar a pensar sobre substâncias químicas, como que seria química utilizado. Então, eu coloco alguns nomes de alguns elementos da tabela periódica e também o tempo. O tempo sempre começa a aparecer a partir daí. As minhas pinturas antes de começar a entrar nos projetos de site específico, elas eram feitas a partir de situações em que sempre o tempo, uma data ou alguma coisa pudesse elencar esses fatores. O tempo me parecia uma coisa muito, muito, muito complicada, desde essa época. Complicada porque, por um lado, eu podia ver que a gente teria alguns elementos relacionados à memória, aquilo que passou, mas, por outro lado, eu percebia claramente que a produção artística, a maneira como a gente pintava, a maneira como a gente trabalhava na terceira dimensão, seja com escultura, com instalações, enfim, acontecia uma disparidade ou uma diferença entre o tempo que a gente fazia e o tempo em que a coisa corria. Muitas vezes os desvios, quando a gente está de frente de uma tela, de frente de um vídeo, de frente de algum objeto artístico, de alguma proposta artística, os desvios acontecem o tempo inteiro, é uma tinta que escorre, uma outra coisa que eu comecei a perceber. Então, eu comecei a tentar entender o porquê disso, o porquê dessas coisas, e como essas coisas estavam diretamente atreladas, fincadas com as experiências que eu ia obtendo a cada dia. Aqui, essas pedrinhas, eu comecei a colocar alguns rótulos nessas pedrinhas, né, essas etiquetas, aliás, e enumerar essas primeiras pedrinhas. Eu encontrava, quando eu ia passear com os meus filhos, eu pegava e colocava uma etiqueta com a data que eu encontrava a pedrinha. E depois disso eu comecei a produzir essas pedrinhas e etiquetar. E aí veio uma oportunidade de mandar um trabalho para um projeto em site específico, num lugar aqui na Paraíba, que é aquele complexo São Francisco, que tinha um projeto chamado não é rumos visuais, artes visuais. E aí eu comecei a trabalhar em função desse espaço, que era um espaço maravilhoso. Por um lado, apareceram algumas pinturas, mas, por outro lado, a inclinação para a terceira dimensão, ou para a absorção do lugar como um todo, passou a se configurar de uma forma bastante plena. E essa tela fazia parte, né, só um detalhe dessa que está lá no fundo. Aí tinha um caminho de pedra em direção a essa. Sim, um detalhe. Na realidade, essas pedrinhas, inicialmente, eu adquiri a partir do ato de caminhar. Então, assim, eu via muito claramente que tudo que eu fazia, eu caminhava. E aí eu fui fazer isso aí, foi um segundo projeto em site específico que eu fiz, foi na Aldeia Flor d'Água, lá no Conde, em que inicialmente, eu queria saber informações sobre o lugar, para poder dialogar
com o lugar e com a população. Na realidade, era um condomínio de um grupo de pessoas que tinham pensamentos semelhantes, voltados para questões ecológicas, para a manutenção de certas atividades, certas coisas, e que ficava no meio de uma região que tinha sido mapeada como quilombola. E meu estúdio foi para aí, né? Um tempo eu passei trabalhando aí nesse lugar. E aí eu comecei a tentar entender a origem desse lugar. E eu, no fundo, fui inclusive atrás de fontes que tinham, fontes documentais. Eu comecei a perceber históricas, inclusive eu tenho sempre um problema muito sério com história, desde pequena, né? Como a maneira como a história é contada. E uma outra coisa que eu esqueci de falar desde o início, a minha preocupação em entender de fato a realidade, a minha posição dentro dessa realidade, sempre foi, talvez, o elemento fundamental, primordial para a elaboração de projetos artísticos. Na realidade, eu não vou para o projeto para fazer isso, mas eu não consigo dissociar isso da minha necessidade de entender o meu entorno, de entender o meu ambiente e as coisas que acontecem dentro da vida, né? Então, assim, aí eu busquei informações sobre esse lugar e eu não consegui essas fontes da maneira como eu gostaria. E comecei a conversar com pessoas, com os habitantes locais. Eu saía caminhando e conversando com as pessoas. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. No final das contas, ou poucas conclusões, há várias histórias, as várias conversas a partir da oralidade, mas, assim, era difícil, porque as histórias são passadas e, às vezes, as histórias se desviam, e aí eu não sabia exatamente. Então, eu comecei a cavar, fazer como uma espécie de estrutura arqueológica para indagar sobre o lugar. E, nessa estrutura, eu colocava essas pedrinhas que eu trabalhei na outra instalação, no outro projeto em site específico, com as datas e tudo mais, e como se fossem realmente uns buracos, como se eu não tivesse as respostas, enfim. E eu abordei, na realidade, uma área de 36 metros, né, de diâmetro. E essa área de 36 metros de diâmetro, eu fiz uma caminhada em que eu coloquei essa parte, e, como eu não sabia a origem de nada, eu não estava feliz com a origem das questões que eu queria discutir sobre a história daquele lugar, eu simplesmente comecei a falar sobre, a única origem que eu posso discutir é sobre os elementos fundamentais primários. Então, eu comecei a falar sobre o elemento terra, água, fogo e ar. E aí, tem outros trabalhos que foram feitos nesse diâmetro de 36 metros, em que eu fui colocando outras estruturas arqueológicas representando cada um. Isso aí seria a terra, aí tem o fogo e tem o ar. O fogo, a água, e o ar seria o círculo que eu construí com essas estruturas arqueológicas. Seria o retorno ao começo, né? O final e o começo, como se fosse o Ouroboros, né? O encontro. Esse projeto, depois disso, eu fotografei e fui realizar um terceiro projeto em site específico. Isso foi entre outubro e novembro de 2006. Esse outro projeto em site específico, eu trabalhei a partir de fotografias, né, do lugar, em que eu trouxe para um outro lugar, também bem complicado, porque esse lugar é a Casa da Pólvora, aqui em João Pessoa, é uma estrutura que foi construída também com camadas e camadas de situações históricas para se abrigar a pólvora, né, durante a invasão holandesa, né? Foi curioso porque tinha essa estrutura de situações sobrepostas na história. E aí eu coloquei espelhos, e os espelhos eram colocados de uma forma que pudesse reproduzir um conjunto de situações, e eu escrevia também de trás para frente, só que não está dando para ver, eu não encontrei o detalhe, de todo o processo de construção desse trabalho. E aí, mais uma vez, a ideia das camadas, eu chamei de dimensões paralelas, das camadas de realidade que aconteciam. Esse outro projeto, na realidade, foi um retorno àquele primeiro projeto que eu fiz, também um site específico, mas eu já estava, nessa ocasião, fazendo o doutorado na Inglaterra. Eu retornei para o Brasil apenas
para resolver uma questão pessoal relacionada aos meus filhos. Eles estavam lá comigo e tiveram que voltar por uma questão pessoal. E aí eu voltei lá para aquele lugar onde vocês viram aqueles primeiros projetos, e eu coloquei, de fato, esse trabalho, né, em que eu já não vi mais sentido, copiando, inclusive, o trabalho, aliás, copiando, não, citando, eu sempre cito o trabalho de artistas, aqueles primeiros, vocês viram o trabalho, aqueles cubos dos minimalistas, enfim. Aqui, no caso, seria um dos trabalhos da Marina Abramovic, Easy, 6 peças fáceis, né, em que ela vai imitar performances de artistas consagrados, como Naumann, Beuys, e ela vai falar sobre a questão da recorrência do tempo, que o tempo, no corpo, ele não se repete. É como se cada performance, por mais que você tentasse imitar, ela não pudesse voltar atrás. É uma desconstrução da ideia da memória e uma reconstrução da ideia do tempo, da fruição do tempo, do devir. E como que isso é incorporado na gente. E aí, eu realmente, a partir daí, eu estava caminhando já, né, na mata, esse foi o primeiro trabalho, depois eu comecei a caminhar na mata e resolvi, ao invés de colocar sites ou objetos, eu colocava apenas placas de vidro e espelhos e ficava dizendo, bom, esse é é a única coisa que eu posso colocar aqui, eu já não vejo mais sentido em colocar outras coisas, mas uma coisa que eu acho interessante é que eu sempre tive muito problema com a cor verde, e aí era como se eu tivesse solucionado esse problema, e aí eu fui substituindo essas ideias, essas questões todas. Com a ideia de caminhar, né, que eu comecei a introjetar, é interessante que, apesar do caminhar, sempre a cor ela está presente em tudo que eu faço. A cor como herança da pintura, né, como referência da pintura. E nessa ideia de caminhar, eu comecei quando eu estava em Newcastle, eu estava vivendo um momento muito curioso, nós estávamos vivendo um momento muito curioso, que foi aquele boom econômico que sofreu o mundo, né? E dentro de um contexto de processos de globalização, e foi em outubro, né, de 2008, né, aquela questão toda, e que eu tinha vindo de Edimburgo, né, no primeiro momento, e que eu tinha visto uma estabilidade incrível, todo mundo com seu emprego, todo mundo sabendo. Já na Inglaterra, quando eu estava lá, eu comecei a ver que não, que estava todo mundo inseguro, eu via as conversas, as pessoas até nem conversam muito, mas eu via as conversas em metrô, eu via instabilidade, os olhares, essas coisas todas, e eu ficava tentando entender, poxa, como que é essa dinâmica temporal que eu me encontro agora, a partir desses processos de globalização. E aí eu vi algumas palavras, que eu chamei de palavras estruturais, e comecei a fotografar dentro do mercado. As pessoas vão lá, compram peixes, frutas, blá, 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 e, de repente, eles compram livros também, colocam misturado no carrinho, livros de segunda mão, porque tem sempre boxes de livros dentro dos mercados públicos, livro de segunda mão. Por outro lado, havia uma coisa que eu achava interessante sobre a questão da dinâmica que eu estava observando, é que os mercados públicos e feiras, eles são dinâmicos, extremamente dinâmicos. Por que eles são dinâmicos? Porque eles lidam com economia. Por outro lado, eles lidam também com tradição, né? Com a tradição. Então, assim, um tempo em que está ligado à tradição e um tempo que está ligado ao devir. Então, essas questões começaram a tomar forma cada vez mais no meu trabalho. E eu estava fazendo um conjunto de estudos. Eu iniciei na teoria do pós-modernismo, tinha que ter um mote lá, né, para a tese, né? Você tinha que ter um quadro teórico de referências para trabalhar, tinha que ter, e eu estava nesse quadro teórico de referências a partir de vários diálogos, como eu sempre entendi essa coisa toda, desde a escola de artes, né, no início. E tinha também a questão de como que eu poderia operacionalizar essa dinâmica, esses dois tempos que eu via, muito claro. O mercado público inglês, principalmente, é um mercado em que a gente pode ver uma série de coisas tradicionais, desde 1800 e não sei quanto, desde não sei que lá, as placas, os cartazes, os hábitos das pessoas, culturalmente falando, assim como isso, né? Então, foi um pouco essa questão que eu pude ver.
Aí, e essas palavras, elas serviram de mote para uma outra situação que eu vi. Eu fotografei essas palavras, fotografei elementos da própria feira, e essas questões funcionavam por aí. Então, assim, aqui, por um acaso, eu estava no meu estúdio, né? As coisas acontecem um pouco meio assim comigo. Eu estava no meu estúdio, de repente vem uma curadora que fazia parte da Trienal Britânica de gravura lá, e ela estava querendo falar com um professor que tinha um estúdio perto, e ela entrou, aí ela estava assim, o professor, a porta estava fechada, aí ela veio me perguntar, eu disse, olha, não, ele não está, se você quiser entrar, você pode esperar aqui, tem cafezinho, sempre tinha cafezinho, todo mundo ia lá para o meu estúdio, né? Tem cafezinho e tal, você pode ficar aí. Enquanto ela estava aí, eu não sabia nem quem era, enquanto ela estava lá, ela começou a ver os meus trabalhos, eu disse, eu tenho que trabalhar, que eu tenho exposição para fazer. Aí ela gostou dos trabalhos e me convidou para fazer parte dessa Trienal britânica, juntamente com uma exposição individual com mais duas artistas britânicas lá. Eu queria que fossem mulheres, Fresh Eyes. E aí eu fui para uma galeria, né? Escolhi uma galeria bem pequenininha que tinha num lugar bem esquisito lá, que eu gostava muito daquele no centro da cidade. E foi um tremendo desafio, porque era um espaço muito pequeno, eu nunca tinha trabalhado com um espaço tão pequeno. E aí, como eu estava discutindo, estava estudando um pouco essas questões da economia, eu comecei com a Revolução Industrial, com os objetos que eu pegava lá no lixo, né? Objetos descartáveis que eu pegava no lixo, e comecei a pintar, sempre a cor, lá vinha de novo a cor. Aí eu fiz uma exposição que durou mais ou menos um mês, foram 3 semanas ou 4 semanas, e nessas 3 ou 4 semanas eu fui atualizando a exposição, mudando as cores dos objetos que se estavam. Então era dourado, preto e branco, foram as 3 cores. Por outro lado, como eu estava trabalhando com uma determinada teoria, que era a teoria do pós-modernismo, no caso, eu simplesmente consegui meu orientador, eu lembro, eu conversando com meu orientador, ele dizia, Maria, tu está pensando muita coisa ao mesmo tempo, tanto é que eu decidi fazer 3 projetos ao mesmo tempo, ao invés de um projeto só, e eram 3 projetos experimentais. Aí eu disse, olha, eu não estou pensando muito, não, eu acho que eu estou pensando muito, o que todo mundo pensa muito, quando você começa a ler aqueles estudos sobre a teoria do pós-modernismo, então você vai ver. Paralelamente a isso, eu estava trabalhando sempre com a ideia de caminhar, apesar de lá não aparecer ainda o caminhar, apenas alguns pequenos vídeos que eu comecei a fazer, mas assim, eu precisava estar com o corpo ali dentro da feira e para poder captar todas essas informações, essas impressões. E aí eu fiz, assim, na época, uns 500 fotos de caminhar, sempre preocupada, e via novamente a referência da pintura, com os tons de preto e branco que eu poderia trabalhar. Então, foram 400 fotos desse tipo, vendo as pessoas caminharem em pontos do centro da cidade e com essas sombras que variavam os tons. Então, foi isso que eu fiz. Numa dessas vezes que eu voltei ao Brasil, como meus filhos ficaram, né, aqui no Brasil, vim visitá-los, né, no período de férias lá da universidade, eu fiz uma exposição aqui na Arque de Picado, e essa exposição durou 3 dias, eu quis que fossem 3 dias, falando sobre a ideia de caminhar também, e eu coloquei alguns televisores e as divisões desses televisores, eu era fascinada com aqueles desdobramentos de tela que tinha nos prédios, lá no prédio, enfim. E eu fiz assim como se fosse um palco e as pessoas andando, e as pessoas começavam a operacionalizar um pouco essa ideia de caminhar. Bom, antes disso, eu estava, nesse trabalho aqui ainda que eu esqueci, eu estava trabalhando eu esqueci de dizer, havia um diálogo entre esses pequenos frames que são colocados aí, os frames e os televisores que eram colocados na parte externa da galeria. E a ideia era cronometrar o tempo de divulgação, de distribuição de imagem. E isso aconteceu de uma forma bem sincrônica, né? Bom, e aí a história de caminhar, foi quando cada vez eu comecei a estudar mais as teorias do corpo.
E, inicialmente, eu fiz também uma exposição, eu fui até lá no Casarão 34 também, sobre curadoria, acho que foi do Robson. E aí eu vou descrever, né, toda a sensação de caminhar naquele dia, sempre com a preocupação da cor, dos tons que passavam no vídeo, sempre aquela referência da espacialidade na pintura. Depois, uma exposição maior, né, também mostrando, né, bem colorida, mas com as questões de caminhar, vários meios e tal. E finalmente, eu estou correndo, gente, que eu estou preocupada com o horário do Paulo. E, finalmente, uma exposição que eu fiz também, utilizando sempre a questão da cor, é incrível como ela aparece. Por exemplo, eu tinha a opção de colocar azul, e eu vou falar aqui sobre a cor azul, mas só que eu coloco vermelho, sempre essa dicotomia, né, entre uma coisa e outra. E nessa exposição eu coloco os televisores, também as câmeras, né, filmando as pessoas, isso está relacionado até com... bom, não vou falar, uma das questões que eu discuto lá no doutorado. E aí, como é que se diz? Aparecem as pessoas e vídeos simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Então, seria basicamente isso, gente. Então, seria basicamente isso. A cor é incrível, que a espacialidade adquirida na compreensão do que seria o universo da pintura fez com que refletisse diretamente em tudo que eu faço hoje em dia. Aí você me pergunta, você pinta? Às vezes, sim. Na realidade, eu tenho pintado muito pouco por falta de espaço para pintar. Mas, assim, outro dia desse eu estava agarrada aí com as pinturas. Mas eu não vejo muito, assim, eu não sinto muita essa... Na minha experiência, não que não haja. Por um lado, existem distinções, sim. Quando a gente vai pensar em termos de espacialidade, nessas questões, existem distinções entre pintura, escultura, tal, no lidar. Mas, na minha experiência pessoal, em lidar com espacialidades, com realidade e tempo, né, a partir da minha impressão corporal, porque na pintura também o corpo era muito presente para mim. Então, eu vejo mais ou menos isso. Bom, gente, deixa eu encerrar, estou preocupada com o horário. E, bom, estamos abertos a perguntas, o que for. Eu não estou escutando, Carmen. Realmente, desculpa. Muito obrigada, Maria Helena. A gente agora vai abrir para as perguntas, embora eu já malandramente tenha feito as minhas, durante a fala mesmo do Paulo, depois eu faço, e eu vou priorizar, já que o Paulo precisa sair, as perguntas que sejam dirigidas a ele. Então, estou vendo aqui Rebeca, Cris, estou vendo Robson, entre outras pessoas, Graça, e aí quem quiser fazer a pergunta pode ser feita pelo chat ou Lucas abre o microfone, se for o caso. E eu gostaria de dizer, gente, que já são 15h34, eu disse que eu ia ficar com vocês até 15h30. Então, eu responderia uma pergunta, e vocês vão me desculpar muito, me desculpem, mas, enfim, é um compromisso, eu tenho que ir, né? Quem sabe fica aqui a sugestão para um próximo encontro, não sei, num dia mais tranquilo, para os compromissos, né? Cris, Lucas, alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta que também contribui para o que Carmen tinha dado uma ideia antes de a gente iniciar, é que a pintura, ela perguntou, né, se pintura seria difícil, fazer pintura seria difícil. Aí os dois podem responder, mas eu queria acrescentar, fazer pintura é difícil, dado que a sua história, a história da pintura, já está tão posta, já está tão estudado, já está tão pesquisado, que torna, quase que você tivesse um pouco de cada, você tivesse um pouco de referência de cada ideia que poderia fazer na pintura, e isso torna, é difícil de adentrar, ou seja, de se situar você mesmo dentro desse universo tão estudado, tão colocado, tão amplo. Então, a minha pergunta seria isso, fazer pintura é difícil, dado a esse tanto de conhecimentos que a gente tem em torno da pintura, que
faz com que a gente ache que sabe todos os limites dela, ou vocês veem a dificuldade da pintura de outra forma? Boa pergunta. Bom, Lucas, eu vou começar respondendo, gente, porque eu vou responder ela e vou sair, tá bom? Eu acho que a pintura é difícil, sim, Lucas, principalmente pela segunda colocação sua, não pela primeira. Não acho que sejam dificuldades técnicas. Eu acho que dificuldades técnicas você supera. Aliás, eu conheço um monte de gente que tem uma habilidade técnica tremenda, mas não se construiu como artista. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes o artista lida com as suas dificuldades para construir seu trabalho. Por exemplo, você vê o Cézanne, o começo da pintura do Cézanne é um começo difícil, complicado. Você vê que ele está lutando com as dificuldades de realização, de execução mesmo. Mas tinha uma vontade, um desejo, uma potência inacreditáveis que ele vai, né, transformando. Aquilo é que vai movendo ele em direção ao seu trabalho. Então a gente também é moldado pelas nossas dificuldades. Aquela frase da Clarice, a gente é constituído também pelos nossos defeitos. Às vezes você tira um defeito, você desmorona inteiro. Né? Então é isso, a gente é falho, a gente é uma somatória de confusão, enfim, né? Então, nesse sentido, não tem pintura pura, não tem técnica. Cada pintor, quando quer se expressar, individualiza a sua técnica, descobre a sua técnica para aquilo que ele quer dizer. Van Gogh e Cézanne são dois pintores que usam óleo. Mas olha como é diferente a maneira como eles usam, porque essas técnicas estão a serviço de uma expressão, senão vira academia. Senão vamos ter aí uma receita, né? Algo que diz, é assim que se faz, né? E é tudo que a gente não quer. Essa é a dificuldade da pintura, é constituir uma linguagem própria, é trombar todos os dias com a dificuldade de expressão, não é? Em dar forma àquilo que você pressente, não é? A investigar aquilo que é insondável, né? Que é o problema de toda a arte, não é? Mas não colocaria na dimensão técnica, né? E sim, é um terreno, a pintura é um terreno, é uma velha senhora, como disse, né? Por isso que ela é tão atacada, por isso que ela é tão atacada o tempo todo, porque, enfim, toda geração jovem tem que atacar o pai, o avô, o mestre, para se constituir. E a pintura é a velha senhora, ela está aí desde sempre, e ela vai continuar, enfim, mesmo sendo atacada. Então, todo pintor jovem também tem que construir, tem que descobrir o seu lugar dentro dessa história. Né, se colocar dentro dela, e o caminho é estreito, sim, a porta é estreita, porque praticamente tudo já foi feito, né, mas com isso que eu digo, com o trabalho, com a experiência, com esse ir e vir da pintura, né, com esse olhar para si e para fora da pintura, você vai achando seu lugar. O que mata a pintura são os maus pintores. Colocando a pintura nessa chave, o que é pintar bem? Pintar bem é você conseguir chegar a si, a descobrir quem você é e qual é a sua expressão dentro do universo das técnicas da pintura. Uhum. Ou das técnicas que servem à sua expressão, né? Tá bom? Paulo, para esse propósito, você acha o desenho importante? Eu também não tenho, um programa para isso, Carmen. Eu acho que tanto sim quanto não. Uhum. Né? Ok. Para o Cézanne, por exemplo, o Cézanne, quando toda manhã ele desenhava. Se a sessão de desenho fosse boa, ele sabia que a sessão de pintura também seria boa, né? Agora, o desenho é um grande disciplinador, né? É um grande indutor ao olho, né? A paciência. Eu digo que eu aprendi paciência com Matisse. Não, disciplina com Matisse, paciência com Volpe. É um grande indutor a isso, né? Então, não sei, também não tem uma receita aí. Né? Como assim? Isso é uma questão que veio para o Brasil com o Rui Barbosa, com a missão artística francesa. É um ensinamento que aconteceu lá no positivismo francês. Primeiro o desenho, depois a pintura. A Academia Francesa é isso. Tem lá uma frase do Poussin: o desenho é a probidade da arte. O desenho é aquilo que torna a arte proba. Depois vem a cor. Não é mais assim, a gente, né, já não vale mais. Mas, enfim, é um grande recurso disciplinador, é um grande instrumento intelectual. O desenho é intelectual, a pintura é mais sensorial, se eu posso dizer assim.
Pois, Paulo, muito obrigada. De nada. Tá, muito obrigada. Foi maravilhoso, um aulão aí. Agradeço a todos vocês e, mais uma vez, desculpa, mas eu tenho que ir. Vai lá. Beijo, Tchau. Obrigada. Maria Helena, se você quiser discorrer um pouco sobre essas questões, sobre fica à vontade. Tá? Sobre o que eu penso. Veja bem, pintar é sempre um exercício, como até outras técnicas de profissões, é um exercício realmente de repetição. Eu acho importante, não é simplesmente você chegar e colocar a tinta na tela. Muito pelo contrário, eu vejo que a tinta na tela é uma ação, mas a compreensão de lidar com a espacialidade presente na tela, com as dimensões do entendimento do que é um espaço, né, pictórico, o que é um espaço artístico, requer realmente bastante trabalho, bastante repetição, bastante reflexão. Eu não vejo como uma coisa muito simples. Eu vejo como uma coisa complexa. Pintar. Os erros e acertos, são necessários que eles existam para que a gente comece a entender esse mecanismo espacial que está por detrás da representação através de uma pintura ou através de qualquer meio artístico. Eu vejo muito isso. Para mim, eu queria que você estabelecesse melhor relação entre a pintura e os vídeos das performances de caminhar. Isso para mim não ficou muito claro. Quando a gente começa a estudar uma determinada prática, seja através da pintura, através da escultura, a gente começa a observar a construção de determinadas espacialidades. Por exemplo, na pintura, um dos elementos mais importantes, aliás, talvez o elemento mais importante, é a cor. É como a cor ela é ativada dentro daquele espaço. E como que você consegue dialogar com aquele espaço através da cor, né? Então, assim, eu vejo claramente que os vídeos, toda vez que eu me proponho a realizar um vídeo, a cor sempre aparece de uma forma bastante intensa. Por exemplo, porque eu não pude mostrar, eu ia mostrar uns fotogramas, mas eu não encontrei esses fotogramas de vídeos, que eu ia justamente mostrar isso. Uma vez, dos trabalhos que eu fiz, assim como outros trabalhos que eu fiz, por exemplo, eu fui para a praia para caminhar, era final de tarde. Eu voltei para casa no dia seguinte. Eu queria ver exatamente, observar exatamente as tonalidades, os tons que vão sendo criados a partir da passagem do dia. Então, assim, isso para mim é importante. Eu fui fazer um outro vídeo que era sobre... em que eu queria mostrar a questão da posição da mulher numa determinada situação, né? Me colocando como mulher, eu como mulher e a mulher dentro de uma situação. Então, eu costumava utilizar, eu gosto mais de trabalhar com a luz natural, mas eu já coloquei filtro também. Eu gosto muito de ir no horário em que aquele horário seja representativo do ponto de vista simbólico para um olhar mais voltado para aquilo que eu penso dentro do caráter feminino que existe dentro de mim. Você está entendendo? Então, nesse sentido, a cor ela sempre aparece. Às vezes eu vou para o preto e branco, às vezes eu vou para o cinza, às vezes eu quero intensificar uma determinada cena e quero criar uma tensão entre uma coisa e outra. Eu sempre me aproprio da cor para isso. Então, todas as passagens, tanto é engraçado, tanto em outras experiências que eu tive na construção de espaços tridimensionais, site específico, tudo, a cor, ele sempre é um elemento que me chama primeiro a atenção. E essa cor, essa herança, vem da pintura. A maneira como eu vou abordar o próprio espaço vem, por exemplo, quando eu olho alguns projetos que eu fiz em site específico, em espaços, em salas grandes ou pequenas, eu sempre vejo como se eu estivesse diante de uma tela.
e como que eu vou trabalhar. E muitas vezes eu não tenho ideia o que eu vou fazer ali. Eu entro no lugar, não sei exatamente, mas em pouco tempo é como se aquilo ali se transformasse numa tela. E em pouco tempo eu já tenho uma resposta para aquilo ali. E isso é uma experiência que eu adquiri a partir da pintura, sim, sem sombra de dúvida. Obrigada. Não sei se eu Mais respondi alguma direito. pergunta? Aqui no chat não tem pergunta. Rebeca, Robson, Laura, que são quem eu estou vendo aqui, alguma questão? Ou eu posso encerrar? Bom, então a gente pode encerrar a nossa gravação hoje, nosso encontro hoje a respeito da pintura. Queria agradecer a você, Maria Helena, e ao Paulo que se ausentou, e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Hoje um dia meio confuso, por causa das manifestações em João Pessoa mais cedo, em São Paulo agora. Tem a Elvia no Rio Grande do Sul, deve ser outro horário, portanto, também de manifestação. Então, foi um esforço grande estar todo mundo aqui. Eu muito agradeço a vocês e me desculpem qualquer coisa, tá? Beijos.